um imóvel pequeno, o que vale mais a pena? Um espaço todo integrado ou o quarto separado do restante? Assiste esse vídeo que você vai tirar sua dúvida. Seja bem-vindo ao canal Reambientando do Seu Jeito. Sou a Jane, sou arquiteta e me especializei em projetos para imóveis pequenos. Eu trouxe hoje um assunto que muita gente gosta, que é fazer assim, um comparativo entre os imóveis pequenos. Já que a gente projeta praticamente só isso no nosso escritório, imóveis compactos, a gente tem muito material aí nos vídeos do YouTube, nossa página no Instagram tem muita coisa. De vez em quando eu venho aqui fazer um comparativo para resolver dúvidas de vocês e hoje eu trouxe o assunto dormitório. Tem muita gente que fica na dúvida, será que vale a pena eu fazer um ambiente todo integrado, com sala, cozinha, dormitório, tudo junto? Ou será que vale mais a pena eu fazer o quarto separado? Então vou mostrar aqui quais são os prós de ter o quarto separado e quais são os contras, e quais são os prós e contras também de ter ambiente totalmente integrado. Então vamos começar aqui com um ambiente totalmente integrado, muito conhecido aí como kitnet ou como estúdio. É aquele imóvel que tem o banheiro e um outro ambiente, onde a gente tem ali quarto, cozinha, sala, tudo integrado no mesmo espaço. Essa configuração de imóvel tem vantagens e desvantagens. Vamos começar pelas vantagens. A principal vantagem é que você consegue fazer imóveis mais compactos. Então você consegue, com uma área pequena, ter vários usos ali dentro do mesmo ambiente. E às vezes consegue separar com móveis, dependendo do tamanho, outras vezes não. Outras vezes fica tudo realmente junto no mesmo ambiente, mas separado por setores, né? O setor de descanso, o setor de alimentação, o setor de serviço ali para lavar roupa, digamos, o setor mais social, quando você recebe alguém. Então, a principal vantagem é que a gente consegue, em espaços menores, com menor área, disponibilizar tudo isso. E essa vantagem se reflete muito naquele cliente que chega no escritório, por exemplo, que quer mais unidades no terreno. A gente sempre procura fazer de acordo com normas de prefeitura. Então, algumas prefeituras estabelecem uma medida mínima para unidades. Tem prefeituras que dizem que não pode ter unidades menores do que 20 metros quadrados, por exemplo. E outras tantas prefeituras não têm essa restrição. Tendo respeitado isso, né, a gente tem, quando vai fazer projeto, tem que fazer toda essa pesquisa. A gente consegue, por exemplo, com unidades menores, fazer mais unidades no terreno. Porque você sabe que quando a gente tem um terreno, a gente pode construir um número X de metros quadrados, um número máximo, a gente chama de coeficiente de aproveitamento. Aquele terreno daquele tamanho, a prefeitura permite que construa 100 metros quadrados, 50 metros quadrados, enfim, cada terreno tem seu percentual ali de construção. Se você fizer unidades menores, você consegue colocar mais unidades nesse terreno. Então, essa é a principal vantagem de fazer tudo num espaço integrado. Aqui, por exemplo, a gente tem uma kitnet com 23 metros quadrados, isso já contando com banheiro. Já esse outro aqui, a gente tem apenas 14 metros quadrados. São espaços menores, que a gente não consegue ter, por exemplo, um sofá e mais a cama. A gente tem o espaço da cama, o espaço ali de cozinha, o banheiro separado, um espaço bem enxuto. E nesse aqui, a gente tem em torno de 17 metros quadrados. Observe a diferença entre um e outro, o que cabe em um e o que cabe em outro. Mas como tudo na vida tem os dois lados, existem as desvantagens. A principal desvantagem de um espaço todo integrado é a falta de privacidade. Vamos supor que um casal more junto nesse ambiente e um deles queira fazer uma reunião home office, por exemplo, profissional. O outro tem que ficar escutando, né? Então, se o outro está vendo TV, um deles não pode fazer essa reunião, não ter privacidade para fazer essa reunião com o cliente, por exemplo, online. Outra coisa, a pessoa quer receber uma visita, tem que estar sempre tudo muito arrumadinho,
Porque se às vezes não fez a cama, qualquer coisa assim, fecha a porta do quarto, tá a baguncinha lá para dentro. Num ambiente todo integrado, não. A gente está com tudo junto no mesmo ambiente. Então, você precisa analisar o que pesa mais aí na sua decisão. Por exemplo, a gente tem clientes que chegam aqui no escritório dizendo o seguinte: a minha cidade é muito pequena, eu já conversei com corretores de imóveis e ambiente todo integrado eu não vou conseguir alugar. Eu teria muito pouca procura. Então, eu preciso fazer um projeto em que eu possa separar o quarto da sala e cozinha. Então, isso é uma questão também que você precisa ver na hora de decidir se você quer tudo integrado ou não. Então, principal vantagem, maior número de unidades, porque a gente consegue fazer uma unidade menorzinha. Agora vamos ver a questão do quarto separado com paredes, ou muitas vezes até com armário, só que daí a gente teria que ter uma janela dedicada para esse quarto e uma janela dedicada para essa sala. A vantagem desse espaço com o ambiente separado é justamente suprir a desvantagem que o ambiente integrado tem. Você tem ali, num ambiente com quarto separado, maior privacidade. Se são duas pessoas, uma pode estar fazendo uma atividade no quarto e outra pode estar fazendo outra atividade na sala e cozinha. A gente consegue fechar a porta, isolar barulho. A gente consegue separar mais a área social, por exemplo, da íntima. Recebe uma visita, não precisa estar entrando dentro do seu quarto. Então, tem essas vantagens, realmente tem. É indiscutível. Mas existem também as desvantagens, que são a necessidade de ter uma área um pouco maior. Principalmente porque as prefeituras exigem uma área mínima para o dormitório e uma área mínima para a sala e cozinha. Se for um ambiente todo integrado, mesmo que a prefeitura exija, ela vai exigir uma determinada área. Se forem ambientes separados e se configurar um quarto e uma sala, vai exigir a área do quarto e vai exigir a área da sala. Caso a prefeitura não exija, não tenha essas áreas mínimas, de qualquer maneira, é um imóvel que normalmente é um pouco maior, porque ele precisa ter, primeiro, duas janelas independentes, uma só para o quarto e outra só para a sala. Segundo, ele precisa ter uma área de circulação em torno da cama e, por outro lado, também na área de cozinha e estar, eu preciso também ter um determinado espaço para circulação e para conforto de quem ali estiver convivendo. Então, como a área da unidade é um pouquinho maior, normalmente isso resulta em menos unidades no terreno. Então, para aquela pessoa que quer investir, se ela optar por fazer com um quarto separado, ela tem que ter em mente que as unidades serão um pouquinho maiores e, portanto, talvez caibam menos unidades nesse espaço. Então, a principal desvantagem seria essa necessidade de uma área maior e talvez obter menos unidades naquele terreno. Aqui um exemplo de apartamento com 30 metros quadrados e, nesse caso, ele está separado o quarto com mobiliário, mas um mobiliário que tem porta. É um armário, mas tem uma porta ali que fecha totalmente esse quarto, porque ele tem uma janela voltada só para ele. Nesses são 25 metros quadrados, a separação é por parede e o banheiro fica dentro do quarto. E esse outro também com quarto separado, com 26 metros quadrados. Eu gosto de trazer exemplos aí para mostrar o que a gente realmente consegue fazer com X metros quadrados e muitas vezes, dependendo do formato do terreno, a gente consegue fazer uma unidade com 25 metros quadrados, por exemplo, em um quarto separado e outras vezes não. Então, tudo depende da configuração, de como as coisas se comportam no projeto. Projeto é uma coisa muito específica e muito particular para aquele terreno. A gente até tem um site de projetos prontos, se você quiser lá comprar uma das nossas mini casas e quiser colocar lá no seu terreno. Mas assim, a gente quando faz um prédio de apartamentos, é muito difícil que o terreno tenha a mesma orientação solar. Até temos lá um prédio de apartamentos no nosso site de projetos prontos, porque vai que a pessoa consegue encaixar aquilo ali no seu terreno
E a finalidade do projeto pronto é custo. Como ele já está feito, ele sai muito mais barato do que fazer alguma coisa sob medida. O projeto é um quebra-cabeça, a gente vai encaixando uma coisa na outra, tem que respeitar circulações, escadas, corredores, iluminação, orientação solar, tem várias coisas que a gente precisa levar em consideração, recursos exigidos pela prefeitura, é um quebra-cabeça. Então, realmente, às vezes a gente consegue fazer uma solução menor em alguns locais, em outros não consegue tão pequenininho como naquele. Mas, enfim, o site de projetos prontos está lá, o nosso site do Reinventando do Seu Jeito também está disponível para você. Se você quiser orçar ou contratar um projeto com a gente, vai ser um prazer. Um beijo, tem muito material no YouTube para você se inspirar e dar uma olhada. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar essas dicas com seus conhecidos, com pessoas que talvez precisem dessas dicas e gostariam de recebê-las. E isso também ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo por aqui. Um beijo, uma ótima semana. Tchau!